Vamos à nossa correção da lista de exercícios. Relembrando alguns conceitos. Primeiro, triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Quais são os elementos do triângulo retângulo? É hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o Z aqui, é a nossa hipotenusa. O X e o Y são os catetos. Esses catetos eles podem ser classificados em cateto oposto ou cateto adjacente. Depende em relação a que ângulo estamos trabalhando. Então, por exemplo, em relação ao ângulo alfa, o X é o cateto oposto e o Y é o cateto adjacente. Já em relação ao beta, o Y é o cateto oposto e o X que é o cateto adjacente. Agora, quais são as nossas relações métricas, né? Métricas não, trigonométricas, né? Quais são as nossas relações trigonométricas? É o seno. Então, por exemplo, o seno de alfa é uma relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. E o cosseno? O cosseno é uma relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Já a tangente é uma relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então vamos ao nosso exercício. Observe o triângulo retângulo a seguir. Coloque verdadeiro ou falso. O seno de alfa é y sobre x. O que é o seno de alfa? Como nós já colocamos, é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Quem está oposto a alfa? X. E quem é a hipotenusa? Z. Então, essa alternativa ela é falsa. Segunda alternativa. Seno de alfa, x sobre z. Opa, essa é verdadeira. Letra C. Seno de beta, né? Então, quem é o seno de beta? Relação entre cateto oposto e a hipotenusa. Quem está oposto ao beta? Y. Quem é a hipotenusa? Z. Aqui está dizendo que o seno de beta é Z sobre Y. E na verdade é Y sobre Z. Essa alternativa também é falsa. Próxima alternativa. Seno de beta é Y sobre Z. Exato. Seno de beta, Y sobre Z. Essa alternativa ela é verdadeira. Tá ok? Próximo exercício. Considere o triângulo a seguir. Escreva as seguintes relações. É para escrever as relações de seno, cosseno e tangente, de alfa e de beta. Então vamos lá. Quem é o seno de alfa? Seno de alfa é a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Quem está oposto a alfa? 9. Quem é a hipotenusa? 15. Se a gente fizer aqui a simplificação, dá 3 sobre 5. Agora vamos calcular o cosseno de alfa. Cosseno de alfa, relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Quem é adjacente a alfa? 12. E a hipotenusa? 15. Fazendo a simplificação, isso dá 4 sobre 5. Próximo, tangente de alfa. Relação entre cateto oposto e cateto adjacente. Quem está oposto a alfa? 9. Quem é adjacente a alfa? 12. Fazendo a simplificação, isso dá 3 sobre 4. Agora vamos calcular o seno, cosseno e a tangente de beta. Então vamos para o seno de beta. Seno de beta, a relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. Quem está oposto ao beta? 12. E a hipotenusa? 15. Então, fazendo aqui a simplificação, isso dá 4 sobre 5. Cosseno de beta, relação entre cateto adjacente e a hipotenusa. Quem é adjacente a beta? 9. Quem é a hipotenusa? 15. Simplificando aqui por 3, isso dá 3 sobre 5.
E por último, a tangente de beta, que é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Quem está oposto a beta? O 12. Quem é adjacente ao beta? 9. Fazendo a simplificação, isso dá 4/3. Aí, vamos ao nosso terceiro exercício. Observe o triângulo a seguir. A razão cosseno de alfa. O que é o cosseno, né? Como determinar o cosseno? Eu sei que o cosseno de alfa é a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O H é a nossa hipotenusa. Agora, em relação a alfa, o cateto adjacente ao alfa é o K. Então, cosseno de alfa é o K sobre H. Resposta certa, letra B. Próximo exercício. Observe o triângulo a seguir. Marque o X ao que a razão 48/50 se refere. Então, nós temos aqui 48/50. Se eu trabalho em relação ao ângulo alfa, — 48 é cateto oposto, então seno. E o 50 é hipotenusa. Então, se fosse em relação a alfa, é seno. Mas se for em relação a beta, o 48 em relação a beta é cateto adjacente. Então, em relação a beta, é cosseno. Em relação a beta, é 48/50, é o cosseno. Então, nós temos aqui, é o cosseno de beta? Sim. Tangente beta, será que é a tangente beta? Vamos verificar. Tangente de beta é a relação entre o cateto oposto e cateto adjacente. Então, o cateto oposto a beta é 14 e o cateto adjacente é 50. Será que podia ser o seno de alfa? Seno de alfa, 48/50, também pode. Seno de beta. Seno de beta é a relação entre cateto oposto, que no caso a oposto a beta é 14, sobre a hipotenusa, que é 50. Tangente de alfa. Cateto oposto a alfa, que é 48, sobre o cateto adjacente, que é 14. E já o cosseno de alfa é o cateto adjacente a alfa, que é 14, sobre 50. Então, realmente, só essas duas aí, o seno de beta, o seno de alfa e o cosseno de beta. Observe o triângulo a seguir. A tangente beta de beta é representada pela razão. Vamos lá, o que é a tangente de beta? Relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto ao beta. Oposto ao beta é o B. E quem é que está adjacente ao beta? C. Então vamos ao nosso próximo exercício. Observe o triângulo a seguir. Determine a razão que representa a tangente de beta. Então, tangente de beta é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, a tangente de beta, cateto oposto a beta, 180. Cateto adjacente a beta,
240. Podemos estar simplificando. Vou simplificar aqui por 2 e aqui por 2. Fazendo isso vai ficar 9 sobre 12. Observe que eu posso novamente simplificar por 3, o que vai dar 3 quartos. Ok? Vamos para o próximo exercício. O nosso próximo exercício, observe o triângulo a seguir. O valor da tangente de alfa. Então vamos lá, eu quero a tangente de alfa. Tangente de alfa, relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, a tangente de alfa. Cateto oposto ao alfa é 9. Cateto adjacente ao alfa é 12. Fazendo aqui ó, a simplificação, isso vai dar 3 quartos. Ok? Note que não temos essa resposta. Mas vamos lá, ó. 3 dividido por 4. Ó, 0, acrescenta um 0, 30. Aqui fica 7. 7 vezes 4, 28 para 30 dá 2. Agora 5. 5 vezes 4 é 20. Para 20, 0. Resposta certa. Letra A, 0,75. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.